Boa tarde, senhora. Tudo bom? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome completo? Neide Renata de Carvalho Coffers. Neide, o que você é do Daniel Soler e do Renato Sérgio Coffers? Do Daniel, sou ex-esposo. Do Renato Sérgio Coffers, sou filha. Você é o quê, Dudu? Filha. A filha do Renato, da vítima fatal. Isso. Então tá bom. Então a senhora vai ser ouvida como declarante, tá bom? Arrolado pela defesa. Então, dada a palavra à banca de defesa, doutora Diva, doutor Tiago. Obrigado, excelência. Boa tarde, Neide. Boa tarde, doutor. Neide, aqui nós estamos investigando o caso que levou o seu pai a óbito, tá bom? O que se recorda que aconteceu naquele dia? O que a senhora pode narrar? A senhora pode ir falando e eu vou fazendo as perguntas na medida que a senhora for falando. No dia do assassinato do seu pai. Correto. Aquele dia foi meio turbulento porque o Daniel, a gente ainda morava junto. Tá? Esse barulho. O Daniel e eu estávamos num divórcio litigioso e morando na mesma casa, na mesma residência até então. E aí ele me acordou, a gente já não tinha mais intimidade, cada um dormia no seu lugar separado. Ele balançou meu pé, me acordou, perguntando de umas luvas, porque eu trabalhava na empresa junto com ele. Eu ignorei, eu falei, não sei de luva, não sei nem o que você está querendo saber, me deixa dormir. Logo em seguida, Bruno me ligou, falando, nossa, meu pai esteve aqui, tá nervoso, atrás de umas luvas, mãe, você sabe das luvas? Eu falei, eu não sei. Aí eu falei, mas como que ele estava? Ele estava nervoso, queria a luva dele e tal. Aí ele narrou os fatos, e na época eu estava no divórcio, tudo eu ligava para minha advogada, tudo. Aí liguei para minha advogada, contei o que aconteceu, e a gente... eu liguei para minha advogada e a gente estava insistindo para que o Daniel deixasse a casa. E aí ela me aconselhou, falou, olha, é um bom momento de você fazer um boletim de ocorrência para a gente tentar ir uma liminar para ele sair de casa. E assim eu fui e fiz. Fiz um boletim de ocorrência, narrei alguns fatos que eu ouvi falar, outros que o Bruno me disse, né? E fiz o boletim de ocorrência naquele dia, narrando o que tinha acontecido. Depois... Todo esse boletim de ocorrência, a senhora narra que ele teria cuspido na senhora. O que a senhora quer dizer com isso? Ele, não cuspido, esse literalmente cuspir. Quando se está com muita saliva, falando muito rápido, ele falava assim, muito rápido, meio que saía saliva. Na verdade, esse boletim eu fiz, vamos dizer assim, com praticamente... totalmente influenciada pela minha advogada, e eu quis que ele fosse o mais contundente possível para que eu pudesse conseguir eliminar para ele sair de casa. E aí, como que foi o restante do dia? Eu não me recordo muito bem sobre a tarde, como é que foi. Eu cheguei a ver meu pai aquele dia, no finalzinho da tarde. Eu fazia faculdade, um pouco antes de ir para a faculdade, porque o Bruno tinha me falado. O Bruno não, mentira. Alguém tinha me falado, não me recordo quem, que o meu pai tinha ido até o ferro velho do Daniel, conversar com o Daniel, devido a ele ter ido lá, falar com o Bruno, dele ter falado comigo e tal. Aí eu encontrei meu pai e falei, pai, não fica, vamos deixar, eu já pus na justiça, vamos deixar a justiça resolver. Meu pai falou, não, tá tudo tranquilo. Já conversei com ele, ele falou que tá na justiça mesmo, que vai ser seu, é seu, que você vai seguir sua vida, que agora já deu mesmo. A única coisa que eu pedi para ele é nunca relar a mão em você, porque a gente, cidade é pequena, então eu já estava saindo, sabe, passeando, então ele me via em alguns lugares, e isso deixava ele meio nervoso, então meu pai ficava com medo de algum atrito acontecer. E aí meu pai foi e falou com ele falou, olha, eu só pedi para ele não te defamar, não relar a mão em você e deixar o Bruno em paz. Eu lembro dessa conversa. Ao todo, aí, entre namoro e uns quase 19 anos. Essa foi a primeira vez que vocês tiveram um entendimento nesse nível? De divórcio? Não. Há 5 anos atrás desse último divórcio, a gente havia se divorciado. Inclusive, eu fiquei 2 anos divorciada, porém 8 meses separada. O resto a gente mantinha contato, porque havia muito amor ainda. Só a gente era muito imaturo ainda
E aí a gente acabava tendo um contato. Aí quando até que enfim nós resolvemos voltar. Nesse período, por exemplo, antes do divórcio, como que o Daniel era como marido? E qual dos dois? Nesse último período antes da morte do seu pai. Sei que vocês tiveram um desgaste, mas assim, no geral, como que ele era como marido? O Daniel, ele mudou muito, né? Quando a gente divorciou. O Daniel, quando eu voltei com ele, ele era mais atencioso, ele trabalhava menos, ele dava mais atenção para a família, principalmente aquilo que eu sempre reclamava, que ele não ficava comigo, não ficava com o filho, e trabalhava demais. Então, ele se tornou uma pessoa mais presente na minha vida. Naquela tarde ainda, você pediu para o Daniel ficar com seu filho, Rafael? Sim, havia um combinado, porque naquela tarde mesmo, ele resolveu sair de casa. E aí eu fiz um combinado com ele, porque eu fazia faculdade, não tinha quem cuidasse do nosso filho. Só que eu não queria ter contato com ele. Então, quando eu saía de casa, ele já sabia que 7 horas eu sempre estava na faculdade. Ele passava, pegava o Rafael. Rafael tinha um controle de casa, Rafael já tinha 9 anos. Ele pegava o Rafael e por volta da hora, eu quase nunca assistia as últimas aulas, por causa que eu tinha o Rafa e porque eu tinha no outro dia que acordar cedo. Aí eu voltei para casa, ele já tinha deixado o Rafa. Doutor, eu não me recordo a hora, mas foi a última, eu assisti a penúltima aula da faculdade e é o tempo de eu chegar em casa, uns 10 a 20 minutos no máximo, eu estaria na minha casa. Rafael já estava lá, Rafael estava acordado. Não, porque eu falei, aí, filho, como foi o passeio? Ficou com o pai? Fiquei. Você jantou? Não, mãe, tinha peixe, mas não estava pronto. Aí eu lembro que eu acho que eu fiz alguma coisa, um ovo com pão, eu não lembro, não me recordo direito. E aí, sim, fomos dormir, eu e Rafael. Que hora que a senhora tomou conhecimento do seu pai ter sido baleado? Em torno de meia-noite, eu acredito que eu recebi essa ligação. O seu pai ele foi baleado ali, pelo que a senhora pôde apurar, que horas mais ou menos, por volta das 11? Então, isso eu fiquei sabendo bem depois, mas era por volta de quase 11 horas, ali 10 para as 11. Eu fiquei sabendo porque eu questionei porque demoraram tanto para me ligar. Por isso que eu fiquei sabendo do horário. A senhora tomou conhecimento que a Graziela demorou para pedir socorro? Tomei conhecimento. No hospital mesmo. E aí a senhora fez o quê? A senhora foi lá para o local dos fatos? Foi para o hospital? Como foi? Eu não, nem me recordo como eu peguei o carro, como eu cheguei. Nem lembro o que eu fiz com o Rafael. Eu sei que eu fui para o hospital. Cheguei lá. A minha vontade era entrar dentro do hospital e ver meu pai. Só que já tinham os policiais me esperando. E eu não pude nem entrar. Os policiais me abordaram e falaram, a gente precisa ir atrás do seu ex-marido, do Daniel, porque ele está sendo acusado de ter atirado no seu pai. Na hora eu fiquei desacreditada, eu falei, não acredito, eu não quero ir agora, eu quero ver meu pai, mas, enfim, polícia, obedeci. Entramos no carro, sem destino, porque ele me perguntou se eu sabia onde o Daniel estava morando. Eu falei que não, que ele havia saído de casa aquela tarde. Eu não sabia onde ele estaria morando. Aí eu falei, mas eu posso ligar para ele? Não, aí eu falei, eu vou ligar para ele, porque ele sempre me atende. Eu vou ligar para ele e vou perguntar onde ele está, quero conversar com ele. Aí os policiais falaram, então faça isso. Fiz isso no Viva Voz, liguei. Aí eu liguei, eu não lembro se ele atendeu na primeira, na segunda, isso eu não me recordo, mas eu liguei. Os policiais ouviram essa conversa. Aí eu liguei, falei, Daniel, tudo bem? Tentei ser mais fria possível, embora estava muito abalado. Falei, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, Renato, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o Rafael? Eu falei, não, eu queria te ver, queria falar sobre o nosso casamento. Aí ele falou assim... Ele falou assim, mas agora? Eu falei assim, eu quero conversar, quero reatar, quero ver se tem possibilidade de a gente continuar junto. Ele falou, Renata, agora não dá. Eu entendi o agora não dá dele, entendeu? Porque eu ouvi barulhos, tipo... Música, conversações. Tanto é que eu achei que ele estava no barzinho. Eu ainda falei assim, na ligação, eu sei, você deve estar com alguém, manda embora ou leva embora.
que eu espero, mas eu preciso falar com você hoje. Aí ele falou assim, me desculpa, mas hoje não dá, e desligou a ligação. E aí a senhora foi lá para o hospital. Em algum momento a senhora viu que não, peraí, vamos voltar. Aí desligou a ligação. E o que aconteceu depois? Aí os policiais perceberam que tinham conversações. Ele falou assim, será que ele está em algum barzinho? Eu falei, olha, tem um barzinho que a gente ia quando era casado, talvez, não me recordo o nome. Aí passamos em frente, Daniel não estava. Passamos em frente, eu lembro que foi do Miller, de um outro barzinho. Era já tarde, não tinha muita gente na rua. Aí ele perguntou, onde é a empresa? Fomos até a empresa. Chegou lá, o Daniel não estava na empresa. Ele falou assim, aonde mais a senhora acha que o Daniel pode estar? Eu falei, talvez no irmão. Fomos até o irmão. Chegamos lá, batemos palma. Danilo, que é o irmão dele, saiu a cunhada também. E aí viu os policiais. E eu falei, Danilo, o seu irmão está aí? Ele falou assim, não, estava dormindo, não sei do meu irmão. O que está acontecendo? Aí eu falei assim, o Daniel não me atende, ele precisa comparecer na delegacia porque estão culpando ele de ter matado meu pai. Aí ele falou assim, eu não estou acreditando nisso. Enfim, eu falei, então pega meu celular e liga para ele, algo desse tipo. Pega meu celular e liga para ele. Eu não sei se ele atendeu do meu celular ou se atendeu do celular do próprio irmão. Eu sei que ele atendeu a ligação do Danilo. E eu me recordo do Danilo falando, a Renata está aqui com os policiais, seu sogro levou uns tiros e estão te acusando. E, se eu não me engano, também estava no Viva Voz, se eu não me engano. E ele ficou abismado, falou assim, tá louco, Danilo? Tá louco? O que estão falando isso? Como assim? O Bi foi alvejado por tiro, tipo assim, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí eu peguei o celular e comecei porque eu já não estava aguentando mais, eu chorava muito. E falei, Daniel, pelo amor de Deus, se apresenta, estão te culpando. Meu pai levou tiro, ele vai morrer e você vai ser o culpado. Se apresenta. Aí ele falou, Renata, não tem nada a ver com isso, eu estou em outro lugar. Enfim, aí eu não lembro como que foi, como desligamos a ligação. Aí aconteceu isso, eu lembro de eu chorando muito. E aí os policiais me levaram para o hospital. Lá no hospital, a senhora teve contato com a Graziela? Tive. Quando eu cheguei, a primeira coisa, eu fui perguntar do meu pai, né? Porque ainda não tinha muita gente da família lá ainda. Tinha poucas. Se eu não me engano, era a Aline, a Graziela. Eu lembro das duas. E eu fui até a Graziela e perguntei. Falei para ela... E meu pai? Ela falou assim, eu vi seu pai. Se você estivesse aqui, você teria visto também. Eu falei, o que ele falou? Ele está bem? Como que ele está? Aí ela falou assim, ele falou que me amava, pediu perdão e falou para mim cuidar de todos os nossos bens. Essas foram as palavras que ela usou para mim. Eu falei, como assim? Ele falou de bens? Como assim? Ele não falou nada mais importante? Ele estava... Gente, meu pai estava todo subindo para uma cirurgia. E se ele estava tão lúcido ao ponto dele falar para ela cuidar dos bens, eu não acredito, não consegui acreditar nisso. Ali eu já fiquei com o pé atrás, fiz perguntas para ela, que ela meio que desconversava. E aí eu não conversei mais com ela, eu fui por um canto, ajoelhei e fiquei orando, porque meu pai subiu para a cirurgia. Até que o médico desceu da cirurgia, me chamou ela no corredor e falou assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, só que seu pai pode vir, falou para mim, seu pai pode vir a óbito. E dali eu chorando, eu estava muito em prantos. Ela virou, saiu e eu fiquei ali no hospital. Ela ficava lá fora, eu ficava mais lá dentro. Eu não tinha muito contato com ela nessa madrugada. O pouco contato que eu tive na madrugada, zero emoção. Por exemplo, na hora que ele falou que meu pai poderia vir a óbito, ali eu me debrucei em lágrimas, meu corpo já não segurava mais nem meu corpo. E ela simplesmente baixou a cabeça e saiu. Em algum momento, ali, vocês começaram a desconfiar que a Graziela poderia estar por trás do assassinato do seu pai? Olha, demorou um pouco para mim raciocinar, porque realmente eu fiquei muito abalada. No outro dia de manhã,
quando chegaram, começaram muita gente, amigos, tal, zum, falar que a Graziela queria ir para casa dela, ou ela tinha ido, eu não me lembro muito bem. Eu falei, mas por quê? Aí todo mundo falou assim, não sei, tem que tomar cuidado, porque lá tem provas, né? E lá não pode ser mexido. E aí eu vi um zum sobre lavar a casa, se tinha sido ela ou não. Eu sei que ela saiu dali, ela ficava na frente da Santa Casa sentada, ela saiu dali. Só que ela saiu dali depois que eu fui até ela, porque aí eu falei assim, quando eu comecei a raciocinar, eu falei assim, o celular do meu pai, lá deve ter prova de quem foi, porque eu já sabia de toda a história da traição, eu sabia. Sim. A senhora tinha conhecimento que ele estava fazendo troca de casal? Alguns meses atrás, meu pai, ele sempre foi infiel. E ele estava meio que com um relacionamento extraconjugal com uma amiga da minha irmã, chama Sabrina. E aí ele meio que estava apaixonadinho por ela. E eles brigavam muito. Então a Graziela sempre sumia, fugia, voltava. Aí o que acontecia? Numa dessa eu falei, tanto é que teve um caso que eu fui com meu pai em Andradina buscar ela, porque meu pai falou, volta, porque meus bens estão tudo no seu nome, volta que a gente vai dividir os bens, aí depois se você quiser sair da minha vida, você sai. E aí, numa dessas viagens, a gente indo para Araçatuba, meu pai contou, não, eu estou envolvido com a Sabrina, que eu sempre falava, pai, deixa a Graziela embora, acabou. Ele já sabia da traição nesse dia, sim, ele já sabia que a Graziela já traía ele. Ele já tinha pegado a traição da Graziela, eu não sei te falar o ano, mas o Daniel e ele ainda eram sócio. E meu pai pegou, ela tinha um celular daqueles que não é de touch, e meu pai saiu, ela sempre pegava esse celular. Para entender o contexto, eu conheço a Graziela antes mesmo dela ficar com meu pai. Ela era amiga minha e da minha irmã. Ela tinha minha idade. E a Graziela, ela sempre me via como amiga. Ela não me via como filha do meu pai. Por quê? Porque eu sempre defendia ela em tudo. Tipo, eu jamais aceitava. Meu pai era um bom pai, mas ele não era um bom marido. Eu não aceitava a forma violenta que ele era, agressivo com ela. Ele batia muito nela? Sempre. Sempre bateu. Ele não bateu nela, acho que os 5 primeiros anos. Eu acredito que eles tiveram uma vida até mais ou menos. Que era o que ela relatava para mim quando eles moravam no Paraná, que a vida deles era mais tranquila lá. E aí, meu pai, numa ida dessa, a gente ia acampar. Ele ia se encontrar com a Sabrina, minha irmã, a gente ia acampar. Ele contou, ele falou assim, eu acabei fazendo uma besteira, a gente estava tudo bêbado, mas eu deixei, porque o Márcio gordo, horroroso, deixei ela ficar com ele e tal. Eu falei, agora para mim acabou, ela não é mulher para mim mesmo, eu vou deixar ela embora. Aí, beleza. Quando ela retornou dessa última fugida dela, o meu pai, eu já estava com intenção de me divorciar do Daniel. E meu pai falou, eu vou vou dividir o que é dela, vou dar para ela o que é dela e vou dividir os bens. E vou colocar a casa no seu nome e as outras coisas no nome da sua irmã. Eu falei, pai, não coloca no meu nome, porque eu vou entrar com o divórcio com o Daniel. Eu tinha conversado com a advogada até então. Porque talvez ele possa usar isso contra mim, falar que eu tenho um bem e que não é meu. Aí ele falou, então vou colocar no nome da sua avó, o que você acha? Porque sua irmã cada dia está com um homem, vai que eu perco o que eu tenho. Eu falei, é verdade. Aí ele colocou a caminhonete e o caminhão no nome da minha irmã, e uma moto, e a casa no nome da minha avó. E aí eu prossegui com o meu divórcio. E aí, e nisso tudo, meu pai, eu sempre tive uma boa relação com meu pai. Eu contava pro meu pai que eu estava pensando. Eu chorava muito, né? Tinha vezes que meu pai falava assim, tá chorando? Por que você tá chorando? Eu falava, porque eu amo ele. Então não larga, porque você vai largar? Ele é trabalhador. O que foi? O que está acontecendo? Mas, enfim, por motivos que eu não quero comentar, muitos íntimos, nosso relacionamento tinha acabado mesmo. E eu queria o divórcio. E aí, quando o meu pai separou esses bens, logo depois meu pai limpou o nome dele. Eu me recordo que ele estava muito feliz, que ele tinha limpado o nome dele por causa do...
foragido da justiça. Vários, ele usou vários nomes. Olha, algumas coisas eles ocultaram de mim, mas a gente sempre ouve. Era sequestro, roubo. Não ouvi dele, mas a minha mãe falava que ele tinha cometido um assassinato. Era isso. Algumas vezes. Principalmente da última, a única pessoa que visitava ele era eu. Que foi numa cidade vizinha, Araçatuba, que eu não me recordo o nome agora. Ele havia fugido por tanto tempo que os filhos dele começaram a prescrever. Sim. Isso é mais ou menos quanto tempo que ele tomou ciência? Um mês? Da morte? 2 meses? Por volta disso, doutor. Porque ele colocou... Quando ele sempre mandava um advogado dar uma olhada, sabe? Tinha parente advogado também. E aí, quando falaram para ele que era... Ele colocar um advogado que ia dar certo, ele pagou. Na época, se eu não me engano, ele chama Artesanato, um advogado de Araçatuba, que ele conseguiu... Não sei se prescreveu ou se foi ação do advogado, enfim. E ele já estava tirando o RG, estava todo feliz da habilitação, estava feliz que ia passar todos os bens para o nome dele. Porque... As contas bancárias, O nome da Graziella. ela que controlava todo o dinheiro? Sim, ele manipulava ela, né? Tipo, precisava pagar um cliente, ele levava ela até o banco para sacar o dinheiro, mas ela que tinha o controle da conta bancária. E aí, o seu pai começou a desconfiar que ela estivesse saindo com o Márcio ainda, que é o da troca de casal. Não, aí, enfim, quando separaram os bens, meu pai deu uma casa para ela, com 3 casas, e falou, agora, se você quiser ir embora, você pode ir embora, e um carro. Então, como a gente conversava muito, eu falava, Graziella, agora é o momento de você ir. E ela falava assim, eu não posso ir. Seu pai vive é um perigo para mim. Aí eu falava, mas por quê? Ele ameaçava ela. Ela deixou uma filha no passado, abandonou uma filha no passado. Ela alegava, não, na verdade foi por isso, ela abandonou a filha, porque meu pai era foragido, e se ela levasse a filha, o pai, que era um bom pai, iria atrás dessa filha e acharia eles, e, enfim, acharia meu pai. E aí ela acabou abandonando essa filha, porque ela sabia a vida boa que ela ia ter com meu pai, e foi embora com meu pai. E daí, ela conversava muito comigo, e aí eu peguei, só para mim não me perder, qual foi a pergunta? Ah, tá. Quando quem descobriu da traição fui eu. Ela me contou. Ela me contou que estava traindo meu pai. E não só com o Márcio, ela estava traindo o meu pai com um bombeiro de Três Lagoas. Eu nunca soube o nome. Eu recordo ela ter me falado um nome, mas eu tinha certeza que não era aquele nome. Ela já tinha traído meu pai, que ela trabalhou numa loja de salgado. Ela traiu meu pai com um dos clientes. Isso eu ouvi da boca dela. Aí você me pergunta, meu pai era possessivo. Como que ela conseguia trair meu pai? Era assim, eu tenho uma parcela, tipo, não culpa, mas ela me usava muito, porque eu era amiga, eu tinha celular, ela me mandava mensagem, a gente ia acampar, e meu pai deixava ela em casa. Porque meu pai sempre levava uma amante com ele. Então a gente ia acampar, e meu pai sempre levava uma amante, e deixava a Graziella. Só que ele trancava. Só que a Graziella era muito esperta. Quando ela ia nesse banco sacar, ela já tinha feito cópia das portas, do portão, enfim. Ela tinha tudo. Também me recordo que meu pai queria muito um filho com ela. E eu tomava remédio escondido. Ela provocou 2 abortos. Ela mesma me contou, porque ela ia para o Paraguai. Quando ela tinha loja, comprou um medicamento. Então, eu sabia já da traição. E como eu vi meu pai apaixonado pela Sabrina, eu acreditei que já tinha separado os bens. Eu acreditei que eu e minha irmã, na verdade, a gente acreditamos que se contasse para o pai, ele ia deixar ela ir de vez. Aí foi quando eu sentei e falei, pai, a Graziella está te traindo. Ela tá louca? Ela não é louca? Eu falei, ela está te traindo. E eu posso provar. Circulou no WhatsApp dela que o senhor vai ver. E por várias vezes, o ferro velho do meu pai, o escritório era aqui, o que dividia a loja dela era uma parede. E ela lá na loja, tudo com câmera, tá? Na loja tinha câmera, meu pai via quem ela atendia, se ela sorria muito, se ela não sorria, se ela estava com roupa curta, se não estava.
Ele sempre monitorava ela pela loja. E ali meu pai, muitas vezes eu do lado do meu pai, meu pai via ela conversar. E ela conversava e apagava a conversa. Mas dava tempo, porque meu pai estava conectado online naquele momento. Então, ali ela conversava com o Márcio, chamava o Márcio de amor, que estava apaixonada pelo Márcio, que ela precisava de ajuda do Márcio para sair desse casamento. Porque Isso era por volta de um mês antes da morte do seu pai? Era porque ela já estava me divorciando do Daniel. Então, eu tinha mais tempo para ficar indo na empresa do meu pai, entende? Entendi. Uhum. Porque eu estava me divorciando do Daniel ali por meados de julho, setembro, algo assim. Renata, só uma pergunta. Quando você contou para o seu pai que a Graziella estava o traindo, isso foi quanto tempo antes da morte dele? Você se recorda? Olha, eu acredito que não deu, acho que um mês. Eu não posso falar com precisão, mas acredito que um mês e meio. Porque quando eu sentei com ele, eu falei, pai, eu vou te contar, né? Porque eu sabia quanto ele era violento. Eu tinha medo do meu pai fazer alguma coisa com ela assim. E aí eu falei, vou te contar uma coisa, só que o senhor vai me prometer 2 coisas. Que o senhor não vai bater na Graziella, que o senhor vai deixar ela embora e que o senhor não vai ameaçar mais ela. Porque meu pai ameaçava ela que se ela fosse embora, ele iria até a filha dela, ia matar, esquartejar, e que ela não ia achar um pedaço da filha dela caso ela abandonasse meu pai. E a Graziella comentava com você essas chantagens? Sim, do seu pai? Tudo. Que ele era capaz de fazer isso? Sim, porque muitas vezes eu apanhava ela. Some, Graziella, vai, aproveita, a gente tá indo acampar, some, vai embora da vida do meu pai. Muitas vezes. E ela continuava com ele porque ela era dependente financeira? Totalmente. A Graziella, o meu pai, ele era muito violento. Uhum. E ele era assim, ele batia e depois ele vinha com agrado. Batia e assoprava. Hã? Batia e assoprava, que a gente fala, né? Ele batia nela e depois ele vinha com agrado. Eu quero fazer a cirurgia, eu quero fazer a barriga. Por exemplo, ele ia lá, tá bom, então vou pagar a sua barriga. Eu quero uma bis, tá bom, vou te dar uma bis. Da mesma forma foi para abrir a loja do Via Paraguai que ela tinha, foi a mesma coisa. Porque ali ela achou que ela já ia ficar mais independente e conseguiu, porque ela escondia muito dinheiro do meu pai, que ela mesma me falava. Tá. Aí agora a gente chega num ponto importante, isso é mais ou menos um mês antes da morte. A sua irmã, aparentemente, teve um momento que a Graziella descobriu que o seu pai estava vendo as conversas dela no telefone dela, nesse momento. Que ele bateu nela. Nós descobrimos, aí a gente contou para ele, aí foi quando eu pedi para ele não fazer isso. Ele aguentou por um tempo. E ele bateu assim, qual foi a intenção, assim, essa agressão foi violenta? Como que foi que ele... Sempre era violenta. Meu pai sempre foi muito agressivo. E aí, quando ele descobriu, ele ficou, eu acredito, que mais ou menos em torno de uma semana ele conseguiu se conter, de não contar e ficar vendo toda aquela conversa, tudo aquilo ali. Ele conseguiu. Aí, um belo dia, eu recebo uma ligação, meu pai, vem aqui, que você precisa levar a Graziella no médico. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, vem aqui. Eu cheguei lá. A Graziella estava, eu nem sei descrever, mas estava toda arregaçada, descabelada. E ele falou, leva ela no médico, porque eu estou com medo dela fazer boletim de ocorrência. Ela estava machucada? Ela estava com calombos na cabeça, sentia muita dor, até então, antes de eu levá-la no médico. Muita dor, e a boca sangrava por dentro. E ali eu não tive nem tempo de falar com ele, eu só queria socorrer ela. Porque eu me senti meio que culpada, porque eu contei da traição e achei que ele iria separar dela. Aí eu peguei, ele falou, você vai com ela no hospital, porque senão ela vai fazer boletim de ocorrência. E agora que eu estou já quase na minha liberdade, eu já estava na liberdade, eu não posso de jeito nenhum que ela faça esse boletim de ocorrência. Eu peguei a Graziella, levei para o hospital, chegou lá, ela passou pelo médico, fez, não lembro se foi raio-x, ressonância, o que foi. Mas a todo momento eu fiquei com ela, acompanhei ela dentro da sala. Ela estava com a costela, eu não sei se era 1 ou 2, não me recordo, mas a costela quebrada. 3 dentes quebrados da boca. E o meu pai, ele, infelizmente, como ela me dizia, tinha vezes que ela apanhava que eu não acreditava, porque não tinha marcas. Ela falava que meu pai sabia bater. Ela falava isso, que meu pai sabia bater, para não deixar marcas visíveis. Às vezes
eu via um braço, às vezes não tinha jeito, eu via o pescoço, tipo... Mas quando não, ela me contava, falava assim, você acredita que seu pai me bateu porque a gente foi no espeto e em vez de eu sentar de costas para a rua, eu sentei de frente para a rua? Aí cheguei em casa e ela me contava. Tudo bem. E aí teve um momento que parece que a Graziela foi pegar o celular da sua irmã para falar com alguém. E essa ligação foi gravada. A senhora se recorda disso? Sim. Na verdade, a gente só foi se atentar. A minha irmã tinha esse programa já no celular. E a gente só foi se atentar nessa gravação quando minha irmã veio de Araçatuba para Três Lagoas, que meu pai está internado. E eu já tinha debatido várias vezes com a Graziela. Falei para a Graziela, me dá o celular do meu pai. Falei, me dá o celular do meu pai, que eu quero saber o que tem aí de conversa. E dá o documento dele, da carteira, dá tudo dele. E eu fiquei nervosa, porque eu já estava ouvindo muitas coisas muitas conversas que não estava batendo, que teria sido o Daniel. Eu já não acreditava. Então, ali eu já estava mais escaldada. Eu falei, eu quero o celular. Só que eu não consegui ter acesso à conversa, porque o celular estava descarregado. E eu não tinha carregador, estava no hospital, enfim. Peguei com o celular e fiquei com ele. Nisso, minha irmã chegou e a gente conversando, eu falando. Aí ela falou assim, irmã, a Graziela usou meu celular para falar com o Márcio no dia que o pai... eu acho que, se eu não me engano, um dia... antes do meu pai ter ido falar com o Márcio. E ela falou assim... Aí a minha irmã procurou e achou a gravação. E a senhora se lembra o que falava nessa gravação? A hora que a gente ouviu a gravação, a gente falou assim, isso não é possível. Eu me recordo, porque foi muito forte, ela falou assim... Olha, ele me bateu, me espancou, mas ele me perdoou, mas ele não perdoa. Você tem que ir embora da cidade. Vai embora, os nossos planos vão continuar. É isso que eu lembro mais frisadamente sobre a conversa. Então ela conversou com quem pelo celular? Com o Márcio. Então, isso foi mais ou menos 7 dias antes da morte? Doutor, não sei te dizer a data. E ela dizia no áudio, gravado no celular da sua irmã, numa conversa Não com foi áudio, foi ligação. Uma ligação que o celular da sua irmã estava gravando. Era isso? Não, ela não sabia, ela nem sonhava que tinha gravação. A Graziela não sabia que o celular tinha um gravador. Não, tanto é que ela pede para minha irmã, a minha irmã contou, ela pede assim, vai lá na frente, fica de olho para ver. Porque é como eu estou te falando, ela via a gente como cúmplices. E querendo ou não, a gente era dela, porque a gente queria ver, era uma mulher, a gente sentia as dores dela, queria ver ela livre do meu pai. Porque como homem, ele não era um bom marido. E aí ela falou, vai lá e fica olhando. Mas minha irmã foi e ficou vendo se meu pai chegava, tal, ainda mais ela usando o celular da minha irmã. Só que nem se atentou em ver a ligação, o que ela tinha falado ou não. Vocês só foram depois do homicídio, foram buscar essa informação. Até porque a gente nem imaginava. E ela dizia no áudio, nossos planos continuam? Ela disse na ligação. Ela e o amante. Ela e o amante. Vai embora, sai da cidade, que os nossos planos continuam. E aí, o Márcio, né? Você sabe se ele estava aqui pela cidade? Seu pai ameaçou ele? A senhora tem conhecimento sobre isso? Então, logo após essa ligação, eu não sei se é dias depois, não me recordo, mas meu pai foi até o Márcio. Isso ela já tinha ido no médico, já tinha falado com ele por telefone. Meu pai foi até a casa do Márcio, ou até o trabalho, não me recordo, e ameaçou o Márcio. Falou assim, ele até usou essa frase, você vai dormir, mas não vai amanhecer aqui na cidade, porque se você amanhecer, você vai amanhecer morto. Eu não vou levar nome de corno por causa de você. Entendi. E a partir desse momento, vocês começaram a desconfiar que o plano da Graziela era matar seu pai? Sem dúvida. Tudo era muito... Estava tudo muito em sequência. A Graziela, ela sabia cada passo do meu divórcio. Porque como eu já estava me divorciando, fazia mais ou menos em torno de, acho que 1 mês e meio, 2, talvez, eu já estava saindo. E tinha final de semana, como o Daniel não tinha saído de casa ainda, que eu ia me arrumar e tomar banho e dormia do sábado para o domingo na casa do meu pai. Eu dormia na casa do meu pai. Me arrumava lá e saía. Então, assim, ela sabia. E ela sabia quando
eu tinha uma discussão com o Daniel, quando eu estava mais frágil, pensando em não largar, ela sabia quando o Daniel estava mais nervoso ou não, porque tudo eu chegava e contava para o meu pai, ou para ela até, às vezes até para ela mesma eu contava. Entendi. Aí, nesses dias logo após a morte ali, a senhora ligou para ela, desconfiada, tentando ver o que tinha acontecido. Eu liguei, na verdade eu procurei ela, né? Uhum. Eu procurei ela, e ela sempre contava várias versões. Eu debati várias vezes com ela o seguinte, porque para mim era inexplicável. Ela sempre, eu já saí com os dois. Ela que abriu o portão. Meu pai nunca foi cavaleiro. Ela abriu o portão. Aí ela contou que não abriu. Eu falei, mas como foi? Me conta pra mim, eu quero saber. Só um minutinho, que tem a gravação dessa ligação, queria que passasse rapidinho. Tá lá na pasta da Neide, no 5 minutos e 55 segundos a 9 minutos. Essa gravação é logo após o crime. 5 minutos e 55 segundos. Oi, nega. Obrigada. Mas a hora que você pegou a Emily, ele ficou esperando você levar a Emily? Ele tava indo fechar o portão. Então, ele não pôs a caminhonete? Ele pôs lá no fundo? Foi, aí eu desci. Catei a Emily e vim pra dentro de casa. Mas quem abriu o portão foi você ou foi ele? Foi ele. Ah, ele abriu? Por causa do meu braço, né? Porque eu não posso, né? Ela. Eu não posso abrir peso. E ele falou, não, deixa eu abrir, né? Principalmente que estava abrindo era ele. Faz da minha costela, eu não posso pegar peso, né? Mas você pegou a Emily no colo? Então, mas eu peguei com o lado esquerdo, né, nega? Entendeu. Aí, outra, a Emily, ela é levinha. Então eu consigo pegar ela com o lado esquerdo. E com o lado direito eu tava virando a porta. Entendeu? Aí eu peguei ela, tipo assim, no meu ombro, segurando assim, sentada no meu braço esquerdo, e peguei a minha chave, porque eu tenho a minha chave e tenho a dele. Aí ele fechou o portão. Não. Aí ele foi fechar o portão e eu vim pra dentro. E falou, pega a neguinha pra ir lá na cama, eu fechar o portão. Eu falei, tá bom. Aí foi a hora que eu fui abrir a porta, eu entrei e fora que eu ouvi o tiro. Aí, nossa, ele me viu tudo, começou a gritar. E na hora ela acordou, né? Ele conseguiu e o chegar. eco, né? O eco veio pra dentro, né? Ele conseguiu chegar na varanda. Ele fechou o portão. Eu não sei como eu conseguia. Ele deixou a chave na bermuda dele pendurada. E eu procurando chave igual uma louca. Porque como a minha chave do portão tá com o Bruno, eu só tenho a chave da sala. Eu não tenho a chave do portão. A única vez que tem a chave do portão é ele. Aí na hora que eu ouvi tudo, eu acho que ele correu. Por isso que pegou o número dele. Quando eu sei na cabeça, ele deve ter virado e corrido. Na hora que ele correu, eu vi disparo, eu voltei para trás. Ele saiu, eu segurei ele. Entendeu? E ele andou. Não vi nada. Assim, mas ele andou, ele veio na área e falou comigo. Ele falava assim, chama alguém, chama uma ajuda, chama o SAMU, chama a polícia. Eu falei assim, peraí, eu tenho que tirar de você primeiro, né? Aí foi que ele ajoelhou, eu falei pra ele, você consegue ajoelhar? Porque assim, não tava saindo sangue. Né? A gente vê assim, não sabe como tá por dentro, mas eu vi como tá por fora, né? Eu vi assim, dá pra ele agachar. Eu não vi tanto assim sangue, né? Mas aí ele conseguiu agachar e eu deitei ele. Na hora que eu deitei ele, mas ele apoiou na parede? Aí ele falou assim, pega o telefone, mas eu não tinha telefone. E o dele, eu não tenho a senha do telefone dele. Entendeu? Ah, e o celular dele estava descarregado também. Aí foi a hora que eu peguei a chave do gancho dele, eu nem peguei a chave do gancho dele. Na hora que eu fui abrir o portão, estava trancado. Eu falei assim, será que ele conseguiu trancar o portão? Na hora que eu tranquei, e foi que eu chamei seu louco, comecei a gritar na rua, não sei. Era uma louca. Aí foi que o pessoal começou a vir, entendeu? Aí viu meu desespero, estava chocada, as pessoas falavam...
Sim, isso é logo após o crime. A versão que ela deu para a senhora, então, de acordo com o áudio, é que o seu pai conseguiu trancar o portão, ficar com a chave e ir lá para o fundo. Isso que ela falou para vocês. Depois vocês tomaram conhecimento que ela deu outra versão na delegacia de que o portão estava aberto. Sim. Tá. A partir deste momento, vocês passaram a desconfiar mais intensamente da Graziella? Mais intensamente, principalmente quando ela fala que meu pai trancou o portão e colocou a chave na riata da calça. Meu pai, ele poderia até fazer isso, colocar a chave na riata da calça, mas se ele estivesse saindo, não se ele estivesse entrando dentro da casa dele. Ele não ia pôr a chave na riata da calça. Vocês acharam estranho ele ter sido baleado? Foi vários detalhes que foi excitando a gente começar a procurar coisas a respeito da Graziella. Várias. Tanto que quando eu dei o meu depoimento para o delegado, o doutor Capobiano, se eu não me engano o nome dele, em momento algum eu acuso o Daniel, em momento algum eu falo que foi o Daniel. Quando eu falo para ele que eu tenho provas, porque aí eu já tinha todas essas dúvidas, essa prova do áudio da minha irmã, a gente já tinha até passado por um pendrive. Eu levei o pendrive na delegacia. Falei, doutor, ele falou assim, não, você só está me provando. Ele falou assim, não, eu não quero entrar nesse mérito, porque você só está me provando que a Graziella tinha um amante. Então, assim, ele não investigou, ele não quis. Ele falou assim, o seu pai falou o nome do Daniel. E o que me mais chamou a atenção é quando eu vi o depoimento dela e de outras pessoas, principalmente do meu avô, que eu perguntei, falei, como o meu pai falou? E ele falou assim, eu cheguei lá, ele estava ajoelhado, ele estava escorado na parede, ele foi ajoelhando, tanto é que o meu avô fala que a parede ficou cheia com sangue, que a mão dele foi escorrendo, ele ajoelhou e falou, aí meu avô falou, Bi, quem fez isso com você? Ele falou, meu genro, eu tô todo estourado por dentro, eu vou morrer. Isso me chamou muita atenção, porque o Daniel e meu pai, eles tiveram um relacionamento de sociedade, de amizade, tiveram essas conversações que todo mundo excita em falar, que é as discussões, até porque existem discussões desrespeitosas e respeitosas. Então, eu nunca vi a discussão deles desrespeitosa, nunca vi o meu pai xingar o Daniel ou vice-versa. Eles conversavam, meu pai, nessas discussões, ele estava ali para me defender como filha. Mas, enfim, voltando, o que me chamou a atenção, eu falei, vô, o pai falou genro? Ele falou assim, falou genro. Mas, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, por quê? Meu pai nunca chamou o Daniel de genro. Nunca. E nem o Daniel, meu pai, de sogro. Nunca assim, ô sogro aqui, sogro ali, ou genro, nunca. Então, isso na época que eu me divorciei pela primeira vez do Daniel, o meu pai ficou contra mim. Por causa que foi por maturidade, porque ele trabalhava demais, não dava atenção para a família. E meu pai falou, você tá louca, tá largando um homem trabalhador, batalhador. Meu pai, eu vi isso da boca do meu pai. Aí, porque os dois eram sócios. E fui embora, nem dei atenção. Meu pai ficou até alguns meses sem falar comigo. E super apoiava o Daniel, falava para todo mundo que eu tinha largado o Daniel porque eu queria viver a vida de solteiro, enfim. E o que aconteceu? O meu pai e o Daniel sempre teve uma amizade e nunca houve esse genro. Era Bi e Brau. Bi e Brau. Acho que no máximo, Daniel, eu nem Daniel ouvia meu pai falar. Então isso me chamou muita atenção. E eu falei para a Graziella também, perguntei, porque fora essa ligação, eu falei com ela também. Eu falei, Graziella, mas meu pai falou genro? Ela falou assim, sim. E quando eu me divorciei, voltando, a Graziella tinha muitos ciúmes. Porque o Daniel ficou solteiro. E meu pai saía com o Daniel, às vezes, para comer um espetinho, para balada não, que meu pai odiava. Meu pai era antissocial. Mas saía. E acabava deixando ela em casa, porque meu pai era ciumento. Meu pai tinha ciúmes do Daniel. Tanto é que o Daniel, ele não tinha contato com a Graziella. O Daniel não existia cumprimentar a Graziella nem de mão. Porque, tanto é que quando eu conheci ele, ele falou, você quer ser um bom genro, um bom marido para mim? Você não olha para a cara da Graziella. E ali seguiu anos afora e eles não tinham esse contato. E a Graziella tinha ciúmes do Daniel. Porque meu pai adotou o Daniel. E ela sempre falava, ela me ligava, né?
Eu falava, e aí, como que tá as coisas? O pai ainda tá com raiva de mim? Ai, tá lá com o genro dele, querido. Ai, vive com o genro, pra cima e pra baixo. Então, quem usava o termo de genro, é o genro querido, ai, seu genrinho, não sei o quê, era ela. Então, isso foi outra coisa que me despertou a começar a perguntar, a debater com ela. Tá, entendi. E aí o Daniel acabou preso, né? No começo deste procedimento. Depois Sim. que ele saiu, vocês conversaram? Depois de algum tempo, o Daniel me procurou. Eu já tinha minha convicção, né? Que realmente não tinha sido ele. O Daniel me procurou e falou, eu preciso te provar que não fui eu. Eu falei assim, eu sei da sua inocência, você tem que provar agora só para a justiça. Você tem que provar, porque eu lembro que eu falei para ele, o delegado não investigou as provas que eu tinha. E ali a gente trocamos até, eu troquei muitas informações que eu tinha, que ele também não tinha conhecimento, porque era coisas que só eu e a Graziela conversava. E aí ele me apresentou algumas coisas que ele tinha. E foi isso. Que coisas que ele apresentou para você, que você lembra, que fez com que você tivesse a certeza da inocência dele? Então, o que eu me lembro, tipo assim, foram provas que ele estava na casa do amigo dele, o horário, a foto, ele me mostrou uma foto no grupo, o horário, a data. Isso são coisas mais simples, assim, que ele me mostrou, que eu me lembro. Ele conseguiu provar para mim, em números, em horários, que não teria como ele estar na residência do meu pai, atirando no meu pai. Não tinha como. Uhum. Tá. E aí, vocês passaram a ter uma boa relação? Sim, aí a gente começou, como eu disse, o nosso casamento não acabou por amor, que ainda havia amor. E aí ali a gente começou a conversar e se envolver. Eu falava para ele que eu ainda amava e vice-versa. E a gente reatou um relacionamento até então escondido, porque eu não queria que as pessoas ficassem falando, sabe? A Renata voltou com o Daniel, porque ainda tinha muita gente que achava que por ele ter ficado preso, ele era culpado. Até vinha à tona todas as provas, todos os questionamentos, todas as dúvidas. As pessoas achavam, tá preso é culpado, né? Então, a gente reatou, aí a gente permaneceu junto por menos que 1 ano junto, só que não deu certo mesmo. Aí decidimos seguir nossa vida, cada um para o seu lado. Uhum. Atualmente vocês têm algum tipo de relação? Se encontram? Como que é? Não, é muito pouco contato, principalmente porque, pelo menos da minha parte, ainda há muito sentimento. Então eu evito não ter muito contato. Os nossos filhos são todos já grandes. Então, quando tem que falar ou fazer uma reunião, que já aconteceu de eu me encontrar com ele para fazer uma reunião com o nosso filho, porque ele não estava indo bem na escola, é o máximo do contato que a gente tem. Como pessoa, assim, como a senhora descreveria o Daniel atualmente? Assim? Atualmente eu não tenho muito contato com ele, né? Uhum. Mas eu posso falar do homem que eu convivi quase 20 anos da minha vida. O Daniel sempre foi um homem muito calmo. Uhum. Eu sempre fui mais nervosa, mais agitada, mais ligada nos 220, vamos dizer assim. Mais ciumenta. Então, o Daniel sempre era mais calmo, tudo era na conversa. Se eu estava nervosa, eu gritava, esperneava. Ele falava assim, eu vou dormir e depois a gente conversa. E dormia mesmo, deitava e dormia. E eu ficava lá me descabelando. E era mais ou menos assim. E tipo assim, eu conheci o Daniel, eu tinha um filho de 1 ano e meio, quase 2. E como ele tratava o meu filho, me conquistou. Fez com que eu me apaixonasse por ele. Ele foi o pai que o meu filho não teve. Ele foi... O meu filho é o que é hoje porque ele se espelhou no Daniel. O Daniel foi um ótimo pai para o meu filho. E um ótimo marido. A gente tivemos momentos felizes no nosso casamento. Mais felizes do que ruins. Uhum. Tá. Em dado momento, quando ele apresentou essas provas para vocês acompanhavam o processo. A senhora chegou a ir conversar com o promotor do caso, na época, Moisés, para que o Daniel fosse absolvido e investigasse um real criminoso? Na verdade, eu fui primeiramente conversar com o Júlio. E eu não me lembro se eu estava com o Daniel. Eu acredito que não.
Porque eu cheguei a uma fase que eu queria que andasse esse processo, eu queria saber, eu queria que alguém investigasse a Graziela, eu queria provas, eu queria que todo mundo colocasse as provas em cima da mesa e falasse, ó, vamos investigar. Aí o Dr. Dewey falou para mim tudo que eu contei, ele também olhou para mim e falou assim, realmente a Graziela era infiel. Ele falou isso para mim. A investigação já está feita e a gente vai seguir com o processo. Pode ficar tranquilo que a gente vai achar a pessoa que matou seu pai. Uhum. E aí depois o senhor conversou aí depois, também, passado vocês um ficavam tempo, indo no Ministério Público para que eles pudessem investigar. Sim, eu queria, era meu pai. Uhum. Eu queria que o verdadeiro assassino pagasse pelo crime. Eu não queria que ficasse impune. Meu pai, ele estava no auge, ele queria recomeçar a vida dele, ele queria deixar o passado para trás, deixar tudo de ruim que ele foi. Ele, com a nova identidade, com a identidade verdadeira dele. Então, assim, isso me pegava muito. Eu queria... Quando eu fiquei sabendo que mudou o promotor, eu fui vim na procuradoria, na assessoria, e eu conversei com o Moisés. Falei para o Moisés que eu tinha provas, que se tinha como o Moisés voltar para a investigação. Ele falou, não, inquérito, o delegado decidiu que foi seu pai, ele colocou ele como autor do crime, está decidido, não cabe a mim investigar. Cabe a mim agora dar continuidade ao processo. Renata, voltando na época que o seu pai agredia a Graziela, nesse dia que você relatou que seu pai te pediu ajuda para que levasse a Graziela até o hospital, foi pouco tempo antes da morte do seu pai? Não foi muito tempo. Eu creio que aí um mês, nem isso. Eu não sei te falar. Acho que é mais fácil pegar a data do raio-x do hospital e a data da morte para saber certinho, mas eu acredito que foi bem próximo. Então, quando ela diz que ela estava segurando a criança no dia que seu pai foi alvejado, provavelmente deveria ter sido dessa surra que você relatou. Não foi da surra. Ela fala na ligação. Foi da surra. Ela estava com a costela fraturada. Ela argumentou. Depois, além da ligação, eu debati. Eu falei assim, mas Graziela, você estava com a costela quebrada. Como que você pegou uma criança? E ela, do mesmo jeito, com o braço, não sei o quê. E aquilo lá não me entrava na cabeça. Quem que era essa criança que estava no dia? É uma criança que ela meio que se apaixonou pela criança, porque como ela tinha abandonado a filha dela, ela tinha muito... Ela não que ela tinha arrependimento, mas ela tinha um remorso, vamos dizer assim. E aí ela pegou essa criança, mãe era meia vida louca, e ela sempre cuidava dessa criança. Outra coisa que eu também questionei ela, debati. Ela falou que ela foi na lagoa com meu pai no parquinho. Meu pai não ia na lagoa. Meu pai... Isso no dia dos fatos, ela relatou. Isso no dia dos fatos. Meu pai, de vez em quando, ia na igreja, sim, mas ir na lagoa, no parquinho, para levar a Emily, meu pai não gostava de criança. No dia dos fatos, você chegou a conversar com a Graziela depois, ela foi para o culto e depois ela fez o quê? No dia, ela foi para o culto, meu pai buscou ela fala que foram comer alguma coisa, depois foram para a lagoa levar a Emily no parquinho. E aí voltaram para casa quando tudo aconteceu? Isso. Sem mais perguntas. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Você sabe quantos filhos o Daniel tem? Daniel tem 2. 2 filhos. Ele tem um filho com a Sabrina? Sim. Tá, esse filho tem quantos anos? Você sabe mais ou menos? É filha, né? É uma filha em torno de 6 anos ou 7. Também não sei porque eu não tenho mais contato. O Daniel gostava do seu pai? Sim. Sem dúvida. Seu pai gostava do Daniel? Sem dúvida. Sem mais perguntas. Então o doutor vai fazer pergunta para a senhora. O doutor Bolivar está com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Na verdade, eu nem tenho pergunta. A única coisa que eu não entendi é o seguinte. Essa Sabrina, é a Sabrina que a senhora contratou para trabalhar lá? Não, outra Sabrina. Não, era a Sabrina de Araçatuba. Ah, tá. Amiga da minha irmã. Ah, não, beleza. E a Sabrina, por quem você disse que seu pai estava se apaixonando, correto, também não era essa moça de 19 anos que a senhora tinha contratado para trabalhar no... Não, essa era uma outra secretária Sabrina. presa. Tá, desculpa, é porque a Sabrina que tem aqui, que presta depoimento... Não. Sabrina Rodrigues Corte. Essa é a mãe da filha do Daniel.
Ah, essa é a mãe da filha do Daniel. Isso, essa Sabrina é uma Sabrina de Araçatuba, estado de São Paulo. Entendi. Que inclusive, não sei se você sabe desse detalhe, que ela estaria no apartamento do Daniel naquele dia do crime. Depois ele me contou que estava com ela. Isso, tá bom. Não, era só isso, eu não tenho perguntas. Muito obrigado. Senhora, e aquele episódio que consta também que quando seu pai estava sendo atendido pelo SAMU, ele teria falado de novo que teria sido o genro que teria atirado nele. A senhora soube disso? Ouvi falar na época que ele tinha falado pro meu avô, e eu acredito que não pro SAMU, pro médico. Eu não sei se é o médico do SAMU ou o médico que operou, não sei. O profissional da saúde que estava atendendo seu pai, que estava alvejado dentro da ambulância SAMU até a destinação do hospital. Então por que seu pai falou isso? Que é a minha opinião. Sim. Tá. A Graziela, ela tava... Você conhece, você teve convivência Sim, com ele. Porque ele não tinha costume de chamar o Daniel de genro, mas quando ele é alvejado, um pouco antes de morrer, falou por mais de uma vez para pessoas ali e no trajeto do SAMU que quem alvejou ele foi o genro. Correto. A Graziela, ela era muito manipuladora, dissimulada. Ela conseguia contornar a situação. O que eu acredito, como ela sabia de cada passo do meu relacionamento com o Daniel, de cada briga, de cada show, cada dia que eu ia reclamar alguma coisa. O Daniel, vamos supor, porque o Daniel, ele tirou o cartão de crédito meu. O Daniel isso. Ela sabia de tudo. Sim. Ela sabia detalhadamente. Eu acredito que ela já tinha em mente, antes mesmo de ela tomar a surra do meu pai, ela já tinha em mente com o Márcio de dar fim da vida do meu pai, porque ela sabia que ela não teria vida se meu pai tivesse... Não, sim, mas minha dúvida, da onde então? Porque o senhor está dizendo todo o contexto, mas eu quero saber do momento que ele foi alvejado. Por que falou o nome do... Eu acredito pelo fato da demora dela abrir o portão de tudo, ela teve tempo de conversar com meu pai. Sugestionar que foi? Sim, eu acredito que ela tenha manipulado. Eu acredito que ela tenha até falado, se fosse possível a gente saber a verdade, que eu não vou falar quem foi, eu vi. Mas não vou falar quem foi, porque se você morrer, vai que ele me mata, alguma coisa assim. Então ela teria sugestionado para o seu pai entre a vida e a morte. Porque essa palavra genro, só quem usava era ela. Entendi. E teve um episódio também que depois a senhora tentou ligar, a senhora de primeira ligação, quando os policiais abordaram a senhora, que supostamente o Daniel seria o suspeito. Depois teve algumas vezes que a senhora tentou ligar para o Daniel e ele não atendeu. Isso aconteceu ou não? Sim, eu liguei insistentemente. Por que ele não atendeu? Pelo que eu entendi, ele estava com alguém e não ia atender, não dava para atender. Ele estava numa festa, eu ouvi barulhos. Por causa disso, que depois a senhora disse, ele encerrou abruptamente a ligação e depois a senhora ligou outras vezes e ele não atendeu. Eu acho que eu liguei também antes, liguei depois. A senhora sabe que hora que o Daniel tinha ido embora dessa peixada? Não faço ideia. Tá. Então tá bom, a senhora está dispensada, tá? Obrigado. Pode chamar o acusado, então. Boa noite.